Confira em instantes os caminhos para reduzir o endividamento dos produtores rurais. Eu volto já. Crédito Rural. A inadimplência no agronegócio brasileiro atingiu 8,3% da população rural no terceiro trimestre do ano passado, segundo o levantamento da Serasa Experian, indicando o avanço gradual do endividamento no campo. Apesar de uma desaceleração no ritmo de crescimento, o cenário ainda reflete dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, como margens apertadas, custos elevados, preços voláteis e maior restrição ao crédito. Os dados mostram ainda que as dívidas estão concentradas principalmente em instituições financeiras. E como mudar esse cenário? O jornalista Estevão Damásio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, conversa com o deputado federal Márcio Ronaiser, da Frente Parlamentar Agropecuária, que fala sobre o que pode ser feito para diminuir a inadimplência no meio rural. Essa realidade hoje é preocupante, né, deputado? Muito preocupante, apesar do agro brasileiro ser uma referência mundial, mas a gente vive um momento muito complicado de retração, o produtor não sabe se pode ou não pode investir, os altos custos, juro alto, problemas climáticos que têm acontecido no nosso país com uma certa sequência, né? E isso deixa todo mundo apreensivo. Agora, como sempre o produtor é uma pessoa otimista, a gente sabe que resiliente, muito resiliente, não é o primeiro obstáculo que se passa, são inúmeros, a gente acredita, e eu acredito que vamos superar, mas não é fácil e precisa muita luta. O senhor está na Câmara, obviamente conversa muito não só com eleitores, mas com boa parcela da população que depende do serviço, é da FPA, da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária. Quais relatos, por exemplo, até para que o nosso ouvinte e o nosso espectador tenham uma ideia, que tipo de relato chega hoje em termos de endividamento para os senhores? Bom, a gente percebe que aumentou muito. E não é só a percepção, são números que falam isso. Janeiro de 2023 era 0,56% de endividamento com taxa de mercado, né? Hoje, nós estamos aí na beira de 13,5%, ou seja, astronomicamente subiu. E isso é muito preocupante. No momento de endividamento, cria uma insegurança para quem está devendo, fica segurança para quem é fornecedor, para quem vende, para quem paga, ou seja, todo o setor fica muito preocupado, né? Eu achei interessante esse relato do senhor e chama a sua atenção também, porque é um problemão que acaba afetando toda a cadeia produtiva. O senhor citou fornecedores, né? Essa tal de imprevisibilidade prejudica todo mundo, né? Todo mundo fica sem saber. A gente tem alguns problemas como muitas RJs acontecendo, recuperações judiciais, que é um instrumento necessário e preciso, mas muitas vezes mal utilizado. A gente vê algumas fraudes sendo colocadas e isso dificulta, cria mais faz com que vai fornecer o crédito seja mais criterioso, aumente suas garantias, aumente suas taxas por causa disso, mas não é só isso, como eu falei. Querendo ou não, hoje esse cenário da guerra também, combustível aumentando, fertilizante aumentando, insegurança, os preços da commodities, que houve um achatamento nos últimos anos, não se sabe como fica, ou seja, sempre sobrando para o nosso produtor rural. É uma conjunção de fatores ruins que nesse momento afligem boa parte da economia brasileira, ainda mais o agro, né? A economia brasileira não é diferente do mundo. A economia mundial ela funciona também, nós vivemos num mundo globalizado, afeta também o nosso país e a gente tem a fonte nossa, por exemplo, o setor agropecuário é importantíssimo na nossa economia, é o grande aí puxador do nosso PIB, né, quem tem feito alavancado, conseguido dar esse crescimento, nossas reservas hoje, nossas divisas vêm muito em função disso, a balança comercial por causa do setor agropecuário, mas com muita insegurança hoje. Muitas incertezas, o produtor sem saber o que vai fazer, como é que vai ser essa próxima safra dele, como é que ele vai conseguir rodar ou não vai conseguir rodar, dificuldade de acesso ao crédito é muito grande, a própria inadimplência já é um reflexo disso, né? Ou seja, quem está inadimplente vai ter mais dificuldade, quem ainda não está, mas com receio de se vai conseguir rodar ou não consegue, se vai conseguir ter esse crédito para poder fazer a sua safra ou não. Investimento praticamente sendo todos cortados por causa da insegurança. Ou seja, um cenário ruim, momentâneo que estão passando. Esse cenário, com a experiência que o senhor tem, atinge especialmente o pequeno produtor rural ou médio, grande também?
Está todo mundo sofrendo. Atinge todo mundo. É claro que o pequeno é sempre mais atingido. O médio, principalmente o grande, ele tem ferramentas. Tem assessoria, tem consultoria, tem mais gente que orienta, ele próprio também é mais estruturado, tem outras formas. O pequeno sempre sofre mais. Então, com certeza, hoje o pequeno agricultor é quem mais está sofrendo. De certa forma, deputado, o senhor já destacou alguns fatores que acabam fomentando esse cenário, né? Nesse tema do nosso Ouço Agro de hoje, que é endividamento rural. Mas quais os principais fatores que, de novo, com a experiência que o senhor tem, com os contatos que mantém no Congresso Nacional, na Câmara e junto à população de uma maneira geral, que tem fomentado mais essa alta taxa de inadimplência no país? Bom, os fatores climáticos é um deles, o alto custo de produção também é outro. Produzir no Brasil hoje é muito caro ainda. Continua sendo caro, claro. O setor agropecuário precisa de um patrimônio investido e mobilizado muito alto, são máquinas de alto valor, mesmo para o pequeno, todo mundo, de acordo com a proporção de cada um, mas todo mundo tem que fazer um investimento no imobilizado alto para poder produzir. Os juros altos também atrapalham, ou seja, a questão climática, a questão dos juros altos atrapalham bastante também, e essa incerteza de como é que fica o mercado futuro, né? Como é que fica a nossa economia, como é que vai acontecer. Então isso aí são fatores que são muito preocupantes e isso tem, claro, com certeza, elevado o nosso endividamento. É interessante porque a gente já entra aqui num outro tema que eu gostaria que nós explorássemos nesse podcast, que são as principais causas do endividamento hoje. E não tem jeito, né? Quando a gente fala em endividamento, taxa Selic, essa política que vem sendo conduzida pelo Banco Central, acaba punindo o setor produtivo de uma maneira geral, né? Pune com certeza, porque essa alta taxa de juro, ela é incompatível com a atividade econômica do setor agropecuário. E um outro ponto que eu vejo também é a falta de segurança de um seguro rural. Se nós tivéssemos um seguro rural, com certeza baixaríamos bastante essa inadimplência. Hoje, a inadimplência e depois as formas que o governo busca para poder securitizar, renegociar dívida, tudo são remédios paliativos posterior. Se nós tivéssemos um seguro rural adequado, podendo abranger o Brasil inteiro num valor compatível com o que se precisa, com certeza não teríamos esses problemas, porque o seguro estaria resolvendo esse problema. A falta do seguro rural é hoje um dos grandes problemas que nós temos. Inclusive, eu dei entrada hoje num projeto de lei para não contingenciamento do seguro rural. Ano passado era uma luta, inclusive, aqui da CNA e da FPA, viu? De todo mundo, uma luta de todos nós, né? Exatamente, a gente sabe que o valor é insuficiente, é muito pequeno. Se houvéssemos um recurso maior destinado ao seguro rural, com certeza esses problemas, quando acontecesse esporadicamente por questões climáticas, estariam sendo sanados e não estaria criando todo esse problema, como eu falei, na cadeia produtiva, não é só o produtor. Porque no momento que ele não tem o dinheiro, é o fornecedor dele, é onde ele comprou que ele deixa de pagar, aquele fornecedor que também comprou de alguém, ou seja, toda uma cadeia que fica prejudicada. É interessante, só contextualizando para você que está nos acompanhando, como frisou o deputado, é uma das principais bandeiras hoje, ou seja, tentar preservar o seguro rural dos cortes muitas vezes inevitáveis que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda fazem no orçamento. Tem chance? Como é que está essa mobilização no Congresso hoje? Bom, a mobilização, a frente parlamentar da agropecuária é a maior frente, é mais organizada. Nós temos ali mais de 350 parlamentares assíduos, guerreiros que têm brigado e conseguimos muitos avanços. Mas é claro que muitas limitações ainda. Acredito que aos poucos vamos superando essas dificuldades. Temos lutado muito por isso e esperamos que haja, né, o bom senso do governo de querer realmente ampliar esse valor, porque tem que entender que isso aí não é um prêmio, é uma necessidade, porque se você tem um seguro, a economia como um todo vai ganhar, você tem mais segurança. Hoje, para um banco, para alguma empresa financiar um produtor rural, ela tem o pé atrás, ela aumenta as garantias, exige uma garantia muito maior. O nível de exigência, aliás, está muito alto. Muito alto, e isso dificulta o acesso ao crédito. Então não adianta dizer que eu tenho disponível tantos bilhões e o produtor, de fato, não conseguir ter acesso a esse recurso. É isso que tem feito aí um certo congelamento hoje no setor que a gente tem percebido, na venda de máquinas e de produtos todos, uma dificuldade muito grande, uma paralisia do mercado grande, infelizmente, nesse ano de 2026. Geralmente, deputado,
quantos por cento do volume inicial destinado ao seguro rural tem sido cortado nos últimos anos? Tem uma média aí só para a gente ter uma noção? Bom, pelo que a gente viu, neste ano que passou, eram 4 bilhões, acabou sendo 1, ou seja, 25%, e nem esse 1 foi todo efetivado. Ou seja, acaba sendo muito inferior o valor previsto, né? O valor solicitado e pedido. Por isso a importância de se preservar. Por isso que aumentar o volume e preservar. Primeiro tentar aumentar, mas se não aumentar, ao menos garantir que ele fique lá e não seja contingenciado ou bloqueado, né? A gente deixou como pista aí, como alternativa, uma das principais para enfrentar o endividamento rural, a preservação de cortes e o aumento do volume do seguro rural. É o único caminho, deputado? É um dos principais caminhos. Com certeza, na hora que se tem o seguro rural, vai evitar todo esse endividamento, toda essa falta de garantia que se tem de segurança no setor produtivo rural, né? Daqui a pouco a gente vai apontar outros caminhos, mas de que forma, de uma maneira geral, a FPA está se posicionando hoje, seja na Câmara, seja no Senado, diante desse cenário que nós traçamos no primeiro bloco, cenário preocupante. O que os senhores estão fazendo lá? A FPA tem feito um trabalho brilhante, tem lutado muito, tanto na Câmara quanto no Senado. É uma frente parlamentar de peso, né, como eu falei antes, de muito incisiva nas suas propostas, tem cobrado muito, feito muitos projetos, muitas propostas, tem ido para cima, tem cobrado isso daí do nosso governo, não só do governo, mas da sociedade. Tem o Instituto IPA que faz os estudos, que orienta e que dá embasamento para poder se defender essas bandeiras, e a gente tem tido alguns avanços. Claro que muita coisa ainda para poder melhorarmos e avançar, mas vários avanços se conseguiu e a FPA está de parabéns por ter conseguido representar bem o setor produtivo. Gostaria que o senhor citasse um avanço concreto que o senhor julgue tenha sido relevante nos últimos anos ou nos últimos meses. Bom, nos últimos anos, a gente vê agora que está começando a se implantar a reforma tributária, né? A cesta básica com 0 hoje e vários itens sendo colocados que não vão ter tributação. Isso reflete diretamente na produção rural. Os caminhos hoje, a gente sabe que o Brasil hoje tem, a legislação ambiental talvez mais restritiva do mundo, né? E isso é importante, nós defendemos o meio ambiente, precisamos garantir, até porque o produtor sabe que o principal meio de produção dele é a terra e a água, ele tem que preservar a terra e tem que preservar a água. Mas alguns excessos têm criado problemas e dificultado até o crédito. Então a gente tem que ficar acompanhando isso de perto para poder valorizar o meio ambiente, mas não criar uma burocracia excessiva. E isso a gente tem conseguido avançar em alguns pontos para não ter essa burocracia excessiva que dificulta e que penaliza o produtor rural. Continue acompanhando o nosso conteúdo aqui no nosso canal YouTube Paracatu Rural. Inscreva-se e marque o sininho. Aproveite e inscreva-se também nos outros 3 canais do Paracatu Rural. A gente está começando a separar o nosso conteúdo e cada tipo de conteúdo vai para um tipo de canal. Conteúdos de mercado, análises, economia, notícias, tudo aquilo que interfere no agronegócio de forma econômica vai para o Paracatu Rural Mercado Agro. Já aquilo que é um conteúdo mais técnico, prosas técnicas, dicas técnicas, estarão no canal Paracatu Rural Escola no Campo. E você também acompanha os resumos nos cortes do Paracatu Rural Cortes. Inscreva-se nos 4, hein? E lembre-se, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Valeu! Deus se inclina aos que esperam nele. A Bíblia revela que Deus dá atenção especial àqueles que nele esperam. Assim como Davi clamou e foi ouvido, como em Salmos 40, verso 1, o povo hebreu também experimentou esse cuidado. Mesmo após 400 anos de espera, encurralados diante do Mar Vermelho, o livramento veio. Moisés profetizou: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Naquela noite o mar se abriu e a perseguição cessou para sempre. O segredo está na confiança. Se você se sente sem saída, lembre-se: o mesmo Deus que agiu no deserto peleja por você hoje. Mantenha a fé, pois em breve você testemunhará e glorificará a vitória que Ele preparou. Leia a Bíblia, acesse o aplicativo Bibli.com. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.